Que bom que vocês estão aqui nessa manhã, e aproveitando esse tempo aqui do início, né? Nós vamos começar aqui, vai ser um tempo bom, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Vamos falar sobre um tema extremamente atual, falar sobre incredulidade. Incredulidade. Então vamos lá, vamos começar esse tempo nosso, queridos, vamos lá? Deus, nós queremos te agradecer por mais um tempo que estamos reunidos aqui e pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor ministre tua graça, tua bênção, unção sobre a nossa vida. Fale conosco, Senhor. Nós estamos abertos nesta manhã para ouvir a tua voz. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem falado até hoje, pelas bênçãos que têm sido derramadas sobre nós, nossa casa, nossa vida. O Senhor tem sido fiel e o Senhor tem sido bom. Nós te agradecemos e te louvamos e sabemos que este tempo será muito precioso. O Senhor vai falar conosco. Amém. Amém, meus amigos. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre incredulidade. Eu gostaria que você deixasse aberto o livro de Jó. Abra aí o livro de Jó. Vamos lá. Deixa aberto o livro de Jó. Se você puder abrir, aproveite para você convidar amigos, sua família. O tema hoje é muito especial. Jó no capítulo 1. Ok? Deixa aberto. E deixa eu perguntar para você aqui, antes da gente ler um versículo apenas, deixa eu te perguntar. Qual foi a coisa mais importante que você perdeu na vida? Escreva para mim. Qual foi a coisa mais importante que você perdeu na vida? Qual foi? Você pode escrever para mim? E como é que você reagiu diante daquilo que você perdeu? Escreva para mim aqui. Enquanto isso, ó, bom dia, Erotides. Bom dia, Osmarzão. Bom dia, Pastor Osmar, Comunidade da Graça Zona Sul, amigão querido. Bom dia, Raquel. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Me responda, qual foi a coisa mais importante que você perdeu na vida? Como é que você reagiu? Fala para mim como é que você reagiu. Olha lá, vou ler aqui o que vocês estão escrevendo. Meus pais, minha mãe, minha filha Rafaela, o pai, os parentes. Estou lendo aqui. Os avós. A Roseli disse que o que ela mais importante que ela perdeu na vida foi o cachorro, Roseli. É isso? Ele era mais importante? Quem mais? A Regiane colocou o irmão, o pai, o avô. Vai ser forte hoje, Osmarzão. Hoje o negócio vai pegar aqui. Falar sobre incredulidade. Hoje o anjo vai bradar. O pastor Aldo colocou o filho. Enfim, os meus pais, a esposa, o Gilberto disse. Meu irmão caçula Davi. O marido, os pais. Como é que você reagiu, hein? Escreva para mim. Diante dessa perda. Olha lá, a Ana Paula disse que entrou num processo de depressão. A Neuza também disse que ficou em depressão. A Mônica ficou triste. A Ludre Moraes colocou vontade de brigar com Deus. Pode escrever, gente, não tem problema não. A Irene colocou depressão. Como é que você ficou? Olha lá, a Vera Lúcia disse que ficou revoltada, muito triste. A reação foi depressão. Tô lendo aqui, tá, gente?
A Cássia colocou ansiedade. Cássia Barros, pois é, amiga. A Célia, deprê, muito triste. Confiou em Jesus, mas e seguiu em frente, mas só que muito triste. Tristeza profunda. A Isa colocou, perdi o casamento, um sentimento de frustração. A Vilma, triste. Legal. A Edna falou, blasfemei contra Deus. O Wilson colocou, me senti perdido e sem rumo. Gente, essa palavra de hoje é para você. É para você que já teve perdas, viveu tempos difíceis. Tem tudo a ver com esse tema de incredulidade. Olha lá, vamos falar então sobre o assunto, amigos. Eu queria conversar com vocês. Bom, eu acho que você em algum momento, diante dessa crise que você acabou de falar, acho que em algum momento você deve ter se perguntado, será que Deus existe? Será que Deus existe? Será que Ele se esqueceu de mim? Você já fez essas perguntas? Em algum momento da sua vida você disse, será que Deus existe? Será que Ele se esqueceu de mim? A gente faz essas perguntas, não é verdade? Em algum momento da vida. Olha, amigos, deixa eu dizer aqui para vocês algumas coisas importantes. Mas antes eu quero ler aqui um versículo. Jó, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Só aqui, mas deixa aberto o texto que a gente vai depois falar aqui alguns versículos, tá? Bom, é o seguinte, a verdade, amigos, é que a vida é dinâmica. A vida é cheia de problemas e vitórias, dificuldades e conquistas. Há momentos na vida, meus amigos, que nós estamos cheios de sonhos, temos planos, temos projetos, estamos pegando fogo, né? Mas parece que há momentos que parece que nós perdemos a esperança de salvação. Há momentos que nós nos sentimos tão seguros de andar com Deus. E a gente diz como Davi dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente está seguro de andar com Deus. Mas há momentos na nossa vida que nós temos medo. Temos dúvidas, incertezas, inseguranças. E nós questionamos como Davi também questionou. O mesmo Davi, no Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, depois mais para frente, no Salmo 42, ele diz, por que te esqueceste de mim? Ele diz a Deus. Por quê? Por que eu ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Percebe, gente? A mesma figura, o mesmo personagem, Davi dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele estava seguro, porque ele estava sendo guiado pelo seu pastor, mas agora ele entra num outro momento de insegurança, de medo. E ele diz para Deus, Deus, por que o Senhor esqueceu de mim? Por que eu fico aí andando e lamentando por causa da opressão do meu inimigo? Então, nessa abertura eu quero dizer algo importante para você. Essa proposta cristã que se vende aí no mercado evangélico de que a vida é só crescer, é só vitória, é só sucesso, conquistas cada vez maiores. Gente, essa proposta é mentirosa. É um grande engano, porque a nossa vida, amigos, ela tem altos e baixos. A nossa vida tem sobe e desce. E por vezes, vou ousar a dizer aqui, por vezes nós temos crise de fé. Certo? Asaf, no Salmo 73, Asaf disse, quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Faltou pouco, disse ele. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos. Asaf entra numa crise de fé. Então, essa ideia de que você agora, ao ter Deus no seu coração, então a partir de hoje é só vitória, é de vitória em vitória, de conquista em conquista, é só coisa boa na vida. Isso é uma ideia mentirosa, gente. É uma proposta religiosa enganosa que não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver. Porque haverá momentos
em que você vai achar na sua vida que Deus está em silêncio. Há momentos que você vai ter a sensação que os céus são de bronze. Há momentos que você vai achar que você é o mais ateu de todos os ateus, que você é o mais incrédulo dos incrédulos. E você vai questionar. Há momentos que você vai desejar chutar o balde. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que Deus aguenta os trancos. Deus aguenta, gente. Deus não nos abandona. E Deus não fica decepcionado. E Deus não joga maldição quando a gente está passando por esses vales na nossa vida. O livro dos Salmos, por exemplo, é um livro que está cheio de expressões de indignação, de questionamentos, de gente que brigou com Deus, de gente que não entendeu determinadas coisas. Então fique tranquilo. Deus aguenta os trancos das nossas brigas com Ele. Porque, amigos, o estranho e o questionável é aquele tipo de gente que tira de letra tudo na vida. Isso que é estranho, questionável. É o tipo de gente, por exemplo, é o tipo de gente que não tem crise, que não tem dor, que não chora, que não tem problema que o abata. Gente, esse tipo de gente é perigosíssima. Corra desse tipo de gente. Esse tipo de gente assusta. Essa é a verdade. Tem gente que já perdeu tudo na vida e ainda mantém um discurso triunfante. Por exemplo, olha, aquela irmã, ela perdeu um filho. Como eu vi aqui, alguma pessoa disse que perdeu um filho. Olha, aquela irmã perdeu um filho, mas ela não derramou nenhuma lágrima. Que mulher de fé! Isso que é fé? Não, isso não é fé. Isso é negação da realidade. Isso é fuga, gente. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, felizes são aqueles que choram, que derramam lágrimas, porque esses serão consolados. Então, meus amigos, suspeitem de gente que é campeã em tudo. Suspeite. Porque quando eu olho para as Escrituras, eu vejo os grandes heróis da fé. Eles foram pessoas que tiveram altos e baixos na vida. Por exemplo, Gideão questionou Deus. Isaías se sentiu inadequado e disse que era pecador. Moisés ele pediu a Deus que não o incluísse na lista porque ele era gago. Abraão se precipitou e acabou fazendo um filho na escrava Agar. Ele mentiu e questionou a fé que ele dizia ter. Asaf entrou numa crise, gente. Ele entrou numa crise e ele dizia: desperta, Senhor, por que dormes? Desperta, Senhor, por que dormes? Ah, meus amigos, não é fácil não. Mas o que é incredulidade? O que é incredulidade? Deixa eu dar a definição para vocês aqui que eu pesquisei, olhei no dicionário, enfim. Incredulidade é falta de fé. Incredulidade é falta de credulidade. Incredulidade é a qualidade da pessoa que não se convence com facilidade ou não acredita facilmente naquilo que ouve. Ateísmo, ausência de fé religiosa, desprovido de crenças, característica, estado ou condição de incrédulo. É isso que significa incredulidade. Mas deixa eu te contar uma história. Vou te contar uma história aqui. Uma história interessante de um grande filósofo e escritor alemão que nasceu em 1844, chamado Friedrich Nietzsche. O tão famoso Nietzsche, filósofo e escritor alemão. Em uma das suas grandes obras, ele disse que Deus está morto. Nietzsche nasceu em uma família luterana, gente, e ele pensou até mesmo em seguir a carreira de pastor. Mas o seu contato com a filosofia o afastou da carreira teológica. Nietzsche foi um brilhante professor na Itália, na Suíça. No momento mais crítico que ele estava vivendo,
já estava triste, já estava amargurado. Certo dia ele saiu com a sua lamparina em plena luz do dia e foi para uma praça pública perguntar onde estava Deus. E ele dizia o seguinte: por que Deus não me ouve? Na mesma praça. Por que Deus não me ouve? Se todos os vivos me ouvem, se todos vocês vivos me ouvem, por que Deus não me escuta? Onde está Deus? E ninguém ousou a responder nada. Todo mundo se calou. Então, gente, ele foi um homem conhecido por querer fazer com que acreditássemos que Deus está morto. Nietzsche, ele teve uma demência progressiva, ele foi acamado, ele ficou acamado, sendo cuidado pela sua irmã, pela sua mãe, e depois ele morreu. E Nietzsche morreu de uma maneira tão horrível, gente, porque ele morreu melancólico e com a conclusão de que Deus está morto. Que triste isso, né, gente? Que história mais triste. Agora, gente, no capítulo 1 do livro de Jó, depois eu queria desafiar você a ler. Leia aí na sua casa, depois que terminarmos aqui esta mensagem. Leia o capítulo todo. No capítulo 1, que nós lemos aqui, mostra este homem chamado Jó perdendo todas as coisas. Ele perdeu seus filhos, suas criações. Ele perdeu tudo que ele tinha. Que perda horrível na vida deste homem. Jó poderia ter também o mesmo sentimento de Nietzsche. Claro que poderia. Ele poderia perguntar: onde está Deus? Vamos ser honestos aqui, amigos. Jó tinha o direito de fazer essa pergunta. Ele perdeu tudo, da noite para o dia acabou tudo. Foi de uma hora para outra. Mais à frente, no capítulo 2, depois leia também, a Bíblia diz que ele adoeceu, tendo úlceras no próprio corpo, gente. Além de perder tudo, agora está doente, tendo úlceras no próprio corpo. E diante dessa realidade da sua vida, Jó poderia questionar sim Deus. Jó poderia dizer que, diante das circunstâncias da sua vida, Deus estava morto. Ele poderia dizer, como Nietzsche disse. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo 19, anote aí, Jó no capítulo 19, no versículo 25 a 27, sabe o que ele diz? Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei, disse Jó, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Ou seja, amigos, de alguma maneira, Jó sabia que alguma coisa ainda iria acontecer, que Deus ainda faria algo, porque ele cria que Deus não estava morto. Ele cria. Mas por que Jó podia dizer que Deus estava vivo em meio à crise? Por que ele poderia dizer? E é isso que a gente vai pensar aqui nessa manhã. Por quê? Mesmo em meio aos problemas, às perdas e abandono, Jó ainda declarava, gente: eu sei que o meu Redentor vive. Declaração dele. Agora veja, apesar do filósofo Nietzsche ter vindo de uma família luterana, de um lar cristão, e ser um conhecedor da palavra, porque ele era, o que o diferenciava de Jó é que ele apenas conhecia Deus de ouvir falar. Mas Nietzsche não havia experimentado Deus na sua vida. Jó ao contrário. Jó não apenas conhecia Deus de ouvir falar, mas ele experimentou Deus na sua vida. Ele experimentava aquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe, meus amigos, nos dias de hoje, nós temos em nossas igrejas muitas pessoas que estão convencidas ao Evangelho, mas não convertidas ao Evangelho. Muitos se dizem cristãos, conhecem o cristianismo, mas não experimentam o cristianismo na sua vida. Esse é o grande problema. Porque, amigos, conhecer é diferente de experimentar. É diferente. As pessoas aceitam, conhecem, gostam de Jesus. Todo mundo fala: nossa, lógico, eu conheço, ouviu falar de Jesus já. Mas elas não experimentam Jesus, elas não aplicam essa fé em Jesus no seu dia a dia. Basta a gente observar quando essas pessoas são provadas na vida.
quando enfrentam doenças, quando chega a crise, quando vem o problema? Será que realmente essas pessoas acreditam e colocam em prática a palavra de Deus? Será que nas suas maiores crises, essas pessoas continuam crendo que Deus existe, que Ele está vivo? Será? Você, pense. Nós vivemos, amigos, numa geração que fala de Jesus, que prega a respeito de Jesus, que ouve muito a respeito de Jesus, mas é uma geração que experimenta pouco e vive pouco o verdadeiro Evangelho de Jesus. Se você não experimentar e não viver o Evangelho como Jó viveu e experimentou, no momento do caos e da maior crise da sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer como Nietzsche e tantos outros disseram: Deus não existe, Deus me abandonou, Deus está morto. Portanto, é necessário uma experiência real e profunda com o Senhor. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida, meus amigos. Mas para a gente não ser incrédulo e manter a nossa fé, o que é que a gente precisa entender? Como é que a gente consegue manter a fé e não se tornar um incrédulo? Como, gente? Hein? 3 coisas eu vou deixar para vocês nessa manhã. 3 coisas. Anote a primeira. Você anota a primeira? Anote aí. Escreva assim, ó. Conseguirei manter a minha fé se eu souber me relacionar com Deus antes dos problemas. Conseguirei manter a minha fé se eu souber me relacionar com Deus antes dos problemas. É interessante o versículo 8. Não sei se você já leu esse texto, mas no versículo 8 diz assim, ó: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha que testemunho, gente. Deus dizendo a respeito dele. Nesse momento, Jó não estava passando por crise. Foi antes do problema, gente. Foi antes. Ele estava bem. Estava rico, abençoado, próspero. Jó tinha essas características aqui do versículo 8, que Deus dá testemunho dele, antes do problema. Mas também durante o problema e depois do problema. Vocês vão ver. Sabe, queridos, o que falta para nós é que não experimentamos Deus quando as coisas estão bem. Nós temos dificuldade de experimentar Deus quando tudo vai bem, quando nós estamos bem. Parece que quando nós temos uma boa saúde, quando a gente tem dinheiro na conta bancária, quando a gente tem bom emprego, nós temos uma família estabilizada, a gente pensa o seguinte: para que eu preciso de Deus se eu tenho tudo? Para quê? Para quê? Eu estou tão bem assim que eu acho que se Deus chegar vai estragar. Sabe aquela história do time que está ganhando não se mexe? Parece que a gente age meio assim. Não, minha vida tá maravilhosa. Eu acho que se Deus aparecer, se Ele chegar, Jesus, vai estragar. Então vamos ficar do jeito que está. Eu não preciso de Deus. Amigos, Jó, apesar de ter tudo na vida, ele era um homem irrepreensível. Era um homem íntegro. Temia a Deus e se afastava do mal, como diz o texto. Pode ser que hoje você não esteja vivendo grandes dificuldades na sua vida. Pode ser. E eu pergunto para você que não está vivendo grandes dificuldades: como é que você tem se relacionado com Deus quando tudo está bem? Como é que você tem se relacionado com Deus quando tudo está bem? Como é que você tem se relacionado com Deus antes dos problemas? Hein? Muitos se relacionam com Deus como o gênio da lâmpada mágica. Se relacionam com Deus como se Ele fosse o nosso servo. Então eles esfregam a lâmpada mágica e aí fazem os seus pedidos ao gênio e o gênio atende. É assim que eles têm a ideia da relação deles com Deus. Mas na verdade deveria ser ao contrário, gente. Onde Deus nos olhasse e limpasse a nossa vida
E aí nós disséssemos a ele: sim, Senhor, tu és o meu amo e eu sou o teu servo. O que queres de mim? O que queres que eu faça? Quais são os teus desejos para a minha vida? Deveria ser assim. Mas infelizmente tem sido ao contrário. Gente colocando o dedo na cara de Deus, determinando para Deus, exigindo para Deus, falando dos seus direitos. Eu tenho direito. Temos direito do quê, gente? Que isso? Que arrogância e prepotência é essa? Se não for a graça, o favor e a bondade, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, gente, já era. Não ouse a colocar o dedo na cara de Deus e dizer que você tem direito de alguma coisa. Se você for hoje bater na porta do céu, é para dizer: Senhor, não me trate segundo o que eu mereço, mas olha para mim com um olhar de compaixão, de bondade, de misericórdia. Essa postura arrogante, prepotente do homem achar que pode exigir algo de Deus, que tem direito de alguma coisa, que pode enquadrar Deus, determinar as coisas para Deus. Isso é uma loucura, gente. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que a gente está escutando por aí? Fuja desta mentira. Isso é uma prepotência. Isso é uma arrogância. Se você, como eu disse, se você for diante do Senhor hoje, falar com Ele, peça misericórdia sobre a sua vida. Diga: Senhor, por favor, me alcance com bondade, com misericórdia. Por favor, todos os dias se lembre da bondade e da misericórdia do Senhor. Todos os dias. Acorde assim: Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Estou aqui pela tua misericórdia. Não porque eu mereço. Não porque eu tenho direitos. Mas é por causa da tua misericórdia. Amigos, nós somos servos e Deus é o Senhor. Nós somos barro e Ele é o oleiro. É Deus que faz todas as coisas conforme lhe parece bem. Nós devemos nos lembrar da palavra do Senhor ao profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 18. Lembra? O texto diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, diz o Senhor. Assim deveria ser a lógica, amigos. Assim. Você não é... Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é vaso de ouro. Você não é vaso de prata. Não. Você é vaso de barro. E Ele é o oleiro. E Ele pega o barro. E Ele dá o formato que Ele quer. Não é você que escolhe o formato que você quer. É Ele que faz. Alguns vasos de barro são mais gordinhos. Outros são mais fininhos. Outros são compridos. Outros são pequenininhos. Mas é o Senhor. Ele é o oleiro. E nós somos o barro. Barro nas mãos do oleiro. Essa é a lógica. Mas ela só é assim quando nós nos relacionamos com Deus, quando as coisas estão bem, estão boas. A gente entende. Segundo, anote aí. Anote. Eu falei antes dos problemas. Você quer manter a sua fé? Aprenda a se relacionar com Deus antes dos problemas. Segundo, anote aí. Você vai conseguir manter a sua fé se você souber se relacionar com Deus durante os problemas. Você vai manter a sua fé se você souber se relacionar com Deus durante. Então eu falei de antes, agora durante. Deixa eu perguntar para você aqui uma coisa importante. Como é que você se relaciona com Deus quando as coisas não dão certo? Quando elas fogem do controle? Quando as coisas saem do eixo? Como é que você se relaciona com Deus? Me fala. Praguejando, murmurando, questionando tudo? Hein? É interessante o versículo 20 e 21 do texto aqui. Versículo 20 e 21. Diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo. Eu fico pensando, será que a gente faria
e falaria o mesmo que Jó disse no meio das crises? Será? Será que você teria coragem de falar isso que Jó falou? No meio da crise, ele prostrou-se em adoração, havia perdido tudo. Prostrou-se em adoração. E ele disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Que lindo isso, gente. Mas que desafiador. Sabe que muitas vezes nós não temos essa reação. E logo a gente murmura contra Deus. Mas em função do relacionamento que Jó tinha com Deus, antes dos problemas, quando tudo estava bem, então, quando surgiram as dificuldades, ele conseguiu dizer: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele já se relacionava bem com Deus antes. Jó só teve essa bênção, essa alegria, esse discurso que vai contra toda a realidade humana, porque antes dos problemas, ele já se relacionava com Deus e ele sabia quem Deus era. Jó experimentava, amigos, Jó experimentava Deus nas horas boas e nas horas ruins. Normalmente, amigos, em meio aos problemas, nós ficamos bravos, nós ficamos irritados, amargurados. E como eu disse, ok, Deus aguenta os trancos. Ele aguenta. Fique tranquilo. Ele aguenta. Mas eu estou mostrando esse outro lado, o nosso lado. Que ficamos irritados, amargurados, irados. A gente não consegue proferir palavras de gratidão, de louvor, de adoração. Não conseguimos. Por isso que, para dizermos como Jó disse, e como o apóstolo Paulo também disse, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos ter uma relação experimental com Deus antes, durante e depois dos problemas. E aí então, amigos, nós seremos em tudo agradecidos ao Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz, Paulo declarou, 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Filipenses 4:6, Paulo disse: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Que seja assim, com ação de graças, durante o problema. E vamos pensar agora no terceiro? Como é que eu consigo manter a minha fé? Se eu souber me relacionar com Deus antes do problema, durante o problema, e agora vem depois do problema. Antes, durante e depois. Guarde essas três coisas, para você manter a sua fé e não se tornar um incrédulo. Guarde essas três verdades. Eu preciso aprender a me relacionar com Deus quando tudo vai bem, quando eu estou enfrentando o problema, e depois do problema, porque vai passar. Sabe que muitas pessoas, quando elas são abençoadas, elas acabam se esquecendo de Deus. Eu conheço várias. Pessoas que receberam a bênção de Deus, receberam provisão, receberam livramentos do Senhor, mas se esqueceram do abençoador. Porque eram pessoas interessadas apenas nas bênçãos do abençoador. Alguns jovens, por exemplo, eles pedem a Deus um namorado ou uma namorada, e logo quando eles conseguem namorar, eles começam a se distanciar de Deus. Você já viu isso? Começam a amar mais a bênção do que o abençoador. Se distanciam da igreja, se distanciam dos compromissos na igreja, se distanciam dos amigos, se distanciam dos irmãos, se tornam frios, apáticos às coisas de Deus. Ou então qualquer outra coisa. Às vezes pode ser um carro, uma casa, um emprego, seja o que for. Tem gente que depois que consegue a bênção, se esquece de Deus. Porque começou a amar mais a bênção do que o abençoador. Eu conheço, gente, amigos, eu conheço pessoas que passaram pela nossa comunidade assim. Gente que chegou aos cacos, gente que chegou quebrada na vida.
e nós oramos, estivemos juntos, acompanhamos. Deus ouviu a oração, Deus respondeu a oração para essas pessoas. As pessoas deram reviravolta na vida e mudaram, conquistaram tantas coisas e foram embora. Se esqueceram de Deus, amaram mais a bênção do que o abençoador. Triste realidade, triste realidade. Eu vou falar umas coisas aqui, eu queria que você tivesse muita atenção para esse final, porque eu quero apertar um pouco. Eu quero apertar algo aqui com vocês, que a coisa vai pegar. Deixa eu dizer para vocês aqui. Muitas vezes, amigos, Deus não nos abençoa, não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é um ditador, porque Ele é chato, porque Ele é um estraga-prazer, quer ver a gente triste, de vez em quando joga umas cascas de banana na nossa frente para a gente pisar, escorregar e cair. Não. Deus muitas vezes não nos abençoa, é por amor. Porque Ele sabe que se recebermos tal coisa, nós vamos nos afastar dos caminhos dele. Aí você fala assim, poxa Deus, eu quero um carro, eu preciso de um carro. E às vezes Deus pode dizer para você assim, olha, eu prefiro ter você do meu lado de Fusca velho do que te ver no inferno de Ferrari. Sabe qual é a oração que a gente precisa aprender a fazer? Essa oração aqui é importante. Anote essa oração, anote. Senhor, anote para você fazer todos os dias. Senhor, não responda às minhas orações segundo os ídolos do meu coração. Essa oração é importantíssima. Senhor, não responda às minhas orações segundo os ídolos do meu coração. Você vai dizer assim, mas Deus pode responder a oração segundo os nossos ídolos? Pode. Eu vou te mostrar um texto, inclusive. Vou te mostrar aqui na Bíblia que isso aconteceu. Sabe, quando nós insistimos em alguns ídolos, amigos, Deus pode até nos responder segundo aquilo que nós desejamos, mas o fim é triste, gente. O fim é triste. Você quer ver o exemplo bíblico que eu vou citar? Anote aí, anote. Salmo 106, versículo 12 ao versículo 15. Salmo 106, versículo 12 a 15. Anote esse texto e leia. Porque esse texto fala que Deus concedeu ao povo de Israel os ídolos, segundo os ídolos do coração daquele povo. Diz o texto assim, eu vou citar aqui para vocês o que é que diz o texto do Salmo 106. Olha só. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Veja, era povo crente. Porque falar de promessa, de crer em promessa e cantar louvor, quem é que faz isso? É crente. Não é? Creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Aí, na continuação do versículo, diz assim: no outro dia, cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Não esperaram pelo seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E diz o texto, e Deus lhes concedeu o que eles pediram, mas fê-los definhar a alma. Deus respondeu segundo os ídolos do coração, aquela coisa, eu quero. E Deus disse, não vá por esse caminho, não vá por esse caminho é perigoso, não entre por esse caminho. Não, mas eu quero esse caminho. E nós temos o arbítrio. Você tem arbítrio, e aí você decide. Não, eu quero. E Deus fala, tá bom. E aí vem destruição e ruína, porque são ídolos do seu coração. Então peça ao Senhor, ore pedindo, Senhor, não responda segundo os ídolos do meu coração, para eu não ter um fim desastroso. Amigos, Jó havia passado por momentos difíceis na vida. Ele havia perdido tudo, mas Deus o restaurou novamente e o restituiu tudo em dobro. Por que Deus fez isso, amigos? Por quê? Porque Jó experimentou Deus antes da crise, durante a crise e no final da crise. Jó, ele disse lá no capítulo 42, versículo 5, ele disse, os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
Ou seja, a crise fez com que Jó se aproximasse de Deus. A crise fez com que Jó crescesse, amadurecesse. E por isso ele se tornou um homem, mas muito melhor. Um homem maior. Ele cresceu. Um homem mais nobre, mais humano, mais sensível. Por causa da crise que ele enfrentou e superou. Então, gente, é por isso que a questão não são as crises que nós enfrentamos, mas é como enfrentamos as crises. A questão não é a crise que você tem enfrentado, mas é como é que você tem se comportado diante das crises que você tem enfrentado. A crise tem essa prerrogativa sobre nós. Veja, meus amigos, veja, a palavra crise, ela é formada por duas expressões: abismo e oportunidade. A palavra crise é formada por duas expressões: abismo e oportunidade. A crise, ela pode te dar uma oportunidade para você crescer, para você amadurecer. E Jó entendeu isso. Que Deus tinha algum propósito naquela situação que ele estava vivendo. Mas a crise, ela pode também te dar a opção de se afundar, de abismo, né? De abandonar tudo, desistir de tudo, de jogar a toalha. O que é que você decide? O abismo ou a oportunidade? Jó escolheu ter a oportunidade de crescer, de melhorar, de amadurecer. Por quê? Porque antes e durante a crise, ele já se relacionava com Deus integralmente. E quando chegou então agora no final, ele continuou se relacionando com Deus. Mas agora, ele se relaciona com Deus de uma maneira muito melhor e muito mais profunda. Porque ele disse: os meus olhos agora te veem. Veja. Eu quero concluir aqui esse pensamento para a gente orar nessa manhã. Eu espero que você esteja sendo abençoado com esse tema, porque ele é forte e traz uma reflexão profunda sobre a nossa vida cristã, né? Mas eu quero perguntar para você: como é que você tem reagido diante das crises e diante das dificuldades? Eu desafio você a fazer como Jó. Viva com Deus o tempo todo e todo o tempo. Então, quando a crise vier, você vai saber lidar com ela. E quando a crise passar, você vai levantar as mãos para os céus e você vai dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo quanto é maravilhoso estar do seu lado. Meus olhos te veem. Agora a minha relação contigo, Senhor, é mais profunda. Eu me relacionava contigo antes, mas agora, depois dessa crise, melhorou. A minha relação contigo é melhor, é mais profunda. Eu sou mais amigo, mais íntimo do teu coração. O filósofo Nietzsche, lembra que eu falei com vocês? O filósofo Nietzsche, ele não teve essa oportunidade. Porque ele não tinha uma relação íntima e profunda com Deus. Ele apenas conhecia a religião, mas ele não tinha uma relação com o Senhor. Mas você pode ter essa oportunidade e dizer que o seu Redentor vive antes, durante e depois da caminhada. Sim, você pode dizer isso. Mas para isso, você precisa entender o seguinte: que cristianismo não se vive apenas de live. Cristianismo não se vive apenas de culto de domingo. Não, cristianismo não é assim. Ou só de ouvir falar, ou só de conhecer as letras. De conhecer letra. Não. Jesus hoje está dizendo para mim e para você: você me ama? Jesus te pergunta hoje: você me ama? Aí você vai dizer: eu te amo, Senhor. E ele vai dizer para você assim: ok, então dê movimento àquilo que você diz. Se você me ama, mostre isso. Dê movimento àquilo que você diz crer. Tire essas letras do papel. Tire essas letras do papel e coloque esses valores que você diz que tem na vida. Coloque na vida. Está disposto a isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo? Nós precisamos não apenas conhecer, mas principalmente experimentar o Evangelho, amigos. E é isso que vai fazer total diferença na nossa caminhada. É justamente isso que vai marcar uma diferença na nossa caminhada de fé.
E na caminhada, alguns vão dizer que Deus não existe, que Ele está morto. Outros vão dizer: de onde me vem o socorro? Mas que eu e você possamos estar entre aqueles que respondem e que dizem: o meu socorro vem do Senhor que está vivo e que fez os céus e que fez a terra. E porque Ele vive, há uma esperança para mim e para você. Porque Ele vive, nós podemos crer sim no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. A minha vida, a sua vida está nas mãos de Jesus, que vivo está. Glória a Deus. E eu quero orar com você, mas perguntando: você tem tido dificuldades em se relacionar com Deus antes, durante e depois das crises? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua relação com o Senhor? Por vezes você tem pensado que Deus se esqueceu de você? Isso tem vindo à sua mente? Na crise que você está vivendo, você tem pensado: puxa, acho que Deus esqueceu de mim. Ou até mesmo que Ele não existe. Deus não existe. Será que assim esse é o quadro da sua vida hoje? Como está a sua vida? Como é que você tem se relacionado com Deus? Você tem tido dificuldades? Ronaldo, eu tenho tido dificuldades. Se você tem tido dificuldades, eu queria dizer para você que hoje é um dia especial na sua vida. Hoje é um dia que você pode abrir o teu coração e permitir que o Senhor transforme a sua vida. Para que você tenha um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o Senhor. É isso que Ele mais deseja. Deus deseja ter intimidade conosco. E intimidade é diária. É relacionamento, gente. Relacionamento. E como é que eu me relaciono com Deus? Me relaciono através da palavra. Pela palavra. Conhecendo o coração de Deus pela palavra. Orando, meditando. Que assim seja a nossa vida, todos os dias. Esse estilo de vida, de experiências com Deus diárias. Diária. Seja assim em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar nessa manhã em cima do tema que nós refletimos. Pai, nós queremos nos relacionar bem com o Senhor, termos um relacionamento íntimo com o Senhor antes das crises, durante as crises e depois das crises. Livra-nos do egoísmo, livra-nos da prepotência, livra-nos da arrogância, livra-nos de uma vida medíocre, Senhor, de um cristianismo medíocre. Livra-nos. Leva-nos além do que nós podemos imaginar. Pai, fala conosco nesta manhã. O Senhor está falando. O Senhor está falando. Meu irmão, quero convidar você a orar também nesse momento junto comigo. Ore junto comigo nessa manhã. Deus quer realizar um milagre na sua vida. Assim como Ele tem realizado milagres na vida de tanta gente. Hoje eu creio que Ele quer realizar algo novo, algo especial na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra hoje toque cada coração. Tu és a nossa rocha. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Na aflição. É, Senhor, Salvador. Aleluia, Senhor. Pai amado, toca este coração, abençoa esta pessoa, alguns que estão fracos na fé. Senhor, não permita que o diabo lance mentiras na mente e no coração, dizendo que Deus esqueceu, que Deus não existe, que Ele abandonou. Pai, mas que a Tua graça e o Teu favor esteja presente na vida de cada pessoa. Eu vou citar nomes aqui de vocês, tá? Orando por vocês. Abençoa, Senhor, a Vera Castelluccio. Toca o coração dela, Ivone Monteiro. A irmã Célia Medeiros. A Cristiane Tomazinho. Marise Nunes. A Márcia Martizelli. A Dulcide Pires. A Fátima. Abençoa, Senhor, nessa manhã. A Cris Laporta.
Abençoa a Claudete, Senhor, Araújo, a Nívia, abençoa, a Viviane, Senhor, abençoa, Senhor, a Paula, a doceria Mãe e Filha, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a Nancy, a Heloísa, a Helena, a Luciana, a Neuza Maria, abençoa, Senhor, cada pessoa aqui, Senhor, toca o coração, derrama a tua graça, o teu favor, a Alexandra, a Luduzinha Ferreira, em nome de Jesus, a Ilceia, a Isabel Lopes, a Rose, a Kátia, a Franciele, Senhor, a Luzia Maria, a Fernanda Melo, Senhor, abençoa os meus irmãos, meus amigos, as minhas amigas, a Sumaia, em nome de Jesus, a Cleide Fonseca, a G. Salles, Márcia, em nome de Jesus, a Marinha Souza, em nome de Jesus, Camila Alves, seja abençoada também, a Silvânia, em nome de Jesus, que haja a bênção do Senhor nesta manhã, que o Senhor conforte, console o coração, que as forças dos meus amigos sejam renovadas nesse dia, a Flávia, em nome de Jesus, a Thelma, em nome do Senhor Jesus, a Rosana, a Marta, a Beth Nery, Senhor, a sua casa, a sua família, a Luzia, a Denise, a Jaque Dias, todos eles, Senhor, todos os meus irmãos aqui que estão colocando o seu nome, eu quero colocar e apresentar diante do Senhor, diante de Ti, Senhor, a vida desses irmãos, pedindo que o Senhor guarde a vida deles e abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a Graça também, Senhor, abençoa o Mauro, a Ângela, todos os meus amigos, eu oro. A Cris Sampaio, o pastor Jorge Germano, meu amigo querido, eu oro, Pai, que eles tenham um dia de vitória e de paz na Tua presença, no nome santo e poderoso do Senhor. Eu oro e te agradeço por esta manhã que o Senhor falou ao nosso coração. E eu creio que está vendo e haverá transformação na nossa vida. Nós não seremos mais as mesmas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a você um bom dia. Que o Senhor te abençoe. E vamos juntos para um dia abençoado. Tchau, queridos. Grande abraço.